Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens. Que Jesus possa abençoar a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Melhoria Íntima. Canal que tem como propósito trazer através de cada um dos episódios, de cada série que lançamos aqui no canal, trazer reflexões, conteúdo para que nós possamos refletir. E a partir do momento em que nós entramos nesse processo de reflexão, eu tenho a convicção que o nosso coração será tocado, que nós entenderemos que precisamos evoluir, precisamos nos melhorar em todos os sentidos, no que tange a nossa parte espiritual. E esse é o propósito do nosso canal. Proporcionar isso a nós. Hoje nós vamos refletir, comentar nosso episódio 3 da nossa série Fé Inabalável. Meus amigos, como este tema é um tema profundo, inclusive tem feito com que eu reflita diariamente o quão profundo ele é e o caminho que nós precisamos percorrer para atingir esse estado espiritual. Ou seja, nós atingimos um estado que nós temos uma fé inabalável. E eu confio plenamente que, se quisermos, Deus nos ajudará para que possamos atingir esse estado espiritual, esse estágio espiritual. E isso vai fazer uma diferença completa em nossa vida. Eu dou uma pausa, abro um parênteses e solicito mais uma vez a cada um de vocês: curta o vídeo e compartilhe o maior número de pessoas em seus grupos de WhatsApp, enfim, em suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo, bem como os outros também, e se inscreva no canal. Nos ajude a divulgar esse trabalho, esses vídeos, essas séries, esse canal. Nos ajude, vamos construir isso juntos. Com toda a certeza que Jesus vai nos abençoar. Bom, o nosso episódio, número 3, tem como propósito continuar a construção do nosso tema, trazendo mais um conteúdo para que possamos somar aos conteúdos da introdução, do episódio 1, do episódio 2. No episódio 1, vamos lembrar, trouxemos citações para refletirmos sobre a fé ensinada no Velho Testamento, na Palavra de Deus, na Bíblia.
episódio número 2, trouxemos citações para que possamos refletir através dos ensinamentos da Palavra de Deus na Bíblia, no Novo Testamento. E hoje vou trazer uma reflexão do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo inteiro voltado para esse tema, fé. Inclusive, o nome do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E vejam bem, como começa o capítulo? Começa com a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, e no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Nas citações do Novo Testamento, no episódio anterior, nós citamos esse trechinho final e eu comentei que nós nos aprofundaríamos nele. E é o que nós estamos fazendo hoje, iniciando essa nossa reflexão, que é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O capítulo começa com a citação de toda a história, todo o texto que Jesus disse para essa questão da fé comparada a um grão de mostarda. Eu vou continuar a leitura do Evangelho, itens 2 e 3, para que nós possamos fazer um comentário, uma reflexão. Item 2, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas forças, nos seus dons, torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não se consegue quem duvida de si. A fé dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem com que se vençam os obstáculos. Tanto pequenos obstáculos quanto grandes. Já da fé vacilante, resultam a incerteza e a hesitação
de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé, a vacilante, não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, esse é o item 3, entende-se como fé a confiança plena que se tem na realização de uma coisa ou de qualquer coisa. A certeza de se atingir um determinado fim, propósito, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento o que se quer alcançar e o que se vai alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que possui, por assim dizer, com absoluta certeza, cria uma segurança. Pode ela dar lugar à fé, a que se execute grandes coisas. Vamos refletir, meus irmãos. É mais uma citação que soma-se a todas as citações do Velho Testamento, às citações do Novo Testamento, e que nos deixa claro que quem tem uma fé, e Jesus ainda nos consola, que ela poderia ser do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é o menor dos grãos existentes no mundo. É menor do que um grão de arroz. Se ele nos ensina que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover, através do nosso pensamento, o que quiséssemos. Agora, imaginemos, se nossa fé for evoluindo até se tornar uma fé inabalável. O fato é que nossa fé é vacilante, como ensina aqui o trecho número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tendo uma fé vacilante, que infelizmente a grande maioria de nós temos, o que se colhe dessa fé vacilante? Incertezas, hesitações, ansiedades, altos e baixos, medo. Ficamos abertos, em especial, para qualquer dificuldade, pequena, grande, qualquer obstáculo, pequeno, grande, hesitarmos, vacilarmos, cairmos, virarmos descrentes, nos afastarmos de Deus, sermos acolhidos de braços abertos pelos inimigos. Podemos compreender a importância disso, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens. Já uma fé concreta, uma fé sendo construída até se tornar inabalável, a cada passo de nossa vida, mesmo com os obstáculos, com os problemas, com as dificuldades, com as doenças, com tudo, nós nos fortalecemos e conseguimos ter a certeza
que nós alcançaremos aquilo que nos propomos a querer. E é claro, com a permissão do nosso Pai, alcançaremos sim. E tudo isso aguentando o processo que todos nós precisamos passar. Nós passamos por vários processos em nossa vida. Nós precisamos aprender a passar os nossos processos. E nós só passamos pelos processos com equilíbrio, com paz, se tivermos fé. E meus amigos, é importante o ensinamento aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela sempre é paciente. Ela sabe esperar. Porque ela tem no seu ponto de apoio a inteligência, a compreensão das coisas, inclusive espirituais. Tem a certeza que Deus, nosso Pai, quer o melhor para nós e que nós chegaremos aos nossos objetivos visados. Já a fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. Quando acontece alguma coisa, estimula alguma coisa, um interesse, ela se torna furiosa. Ela se torna violenta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e duvida de si mesmo. Então perceba que quando a gente consegue ir ampliando esse nosso sentimento, solidificando a fé em nós, nós vamos nos acalmando, nós vamos tendo paz, os nossos impulsos vão sendo corrigidos, domados, e daqui a pouco extinguidos, porque temos a certeza, pela nossa fé, que tudo irá acontecer para o nosso melhor. Por quê? Simplesmente porque somos filhos de Deus. Deus, nosso Pai, o Todo-Poderoso Deus. Por que não ter fé se é Ele quem controla as nossas vidas? Reflitamos sobre isso. Reflitamos sobre isso. Que Jesus possa nos abençoar e um coração cheio de gratidão por essa reflexão bendita, encerramos este episódio. Até o próximo, com a permissão do nosso Pai.